O lugar é o saguão de uma biblioteca, a Biblioteca Municipal de Sorocaba. Algumas mesas, uma delas ocupada por um senhor com uma menina, tudo indica que é o pai com a filha, e em outra mesa, bem próximo, 3 escritores estão sentados em torno dela, sendo 2 escritoras, Juliette Vasconcelos e Jéssica Belchior, e um escritor, eu, esse que vos fala, Carlos Araújo. Estamos ali para mais uma rodada de conversa sobre literatura. O tema é do suspense ao terror, por que lemos e por que escrevemos. E aguardamos os leitores. O primeiro que chega pergunta: é aqui que tem uma conversa sobre suspense e terror? É aqui mesmo, sente-se. Outro se integra ao grupo e mais um. São 2 estudantes e um jornalista. Grupo de 6 pessoas. Pequeno, mas significativo, porque ali, primeiramente, todos gostam de livros, de leitura. E 3, as 2 escritoras e eu, além de gostar muito de leitura, também escrevem. Então, é digno de comemoração, 3 pessoas que escrevem e que leem, e mais 3 pessoas que gostam de leitura, se reunindo, se encontrando para falar sobre livros, para falar sobre suspense e terror, e num local que é, ao menos para mim, o melhor do mundo, a biblioteca. A conversa começa com as apresentações. Os estudantes dizem em que escolas estudam, são universitários. Um deles é universitário, está fazendo TCC, e outro, corrigindo, está no ensino médio. E o outro é um jornalista. A conversa começa com o que mais eles leem, o que mais gostam. E entre os aspectos abordados está uma pergunta: o que fazer para que aos jovens seja dado acesso de literatura que estimule a leitura, que incentive a leitura? E surge o eterno problema, a eterna questão que não tem solução. Uns dizem uma coisa, outros dizem outra. A de fazer chegar essa faixa etária do pessoal que está saindo da infância, entrando na adolescência, livros muito sérios e bons, mas de difícil entendimento e compreensão e identificação, porque são livros clássicos, alguns escritos no século XIX, como Senhora, do José de Alencar, e mesmo os de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro. Alguém saindo aí na faixa dos 12, 13, 14 anos, que lê esses livros, um ou outro pode gostar, mas grande parte pode não gostar pela dificuldade de entendimento e pelo texto ser diferente dos textos da literatura atual, contemporânea, e dos temas também abordados, das histórias abordadas. Então, a gente fica, cada um dentro do que acha, coloca a sua opinião e
o resultado mostra essa divisão mesmo. Uns concordam que é necessário, que se deram bem lendo livros clássicos como esses aos 12, 13, 14 anos, e outros não, acham que devem ler livros que sejam cativantes, tendo em vista a faixa etária adolescente. E entre os livros que podem servir de muito incentivo, eu cito alguns. Entre eles, o Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos. Aliás, um livro que eu li recentemente, no ano passado, e gostei demais. Foi uma leitura tardia, eu já devia ter lido há décadas e não consegui. Não consegui não por falta de acesso, mas por a fila de leitura ser sempre muito numerosa. E Os Meninos da Rua Paulo também, é um clássico de um autor húngaro de nome dificílimo. Eu sempre tenho que, para citar o nome dele, consultar. E Capitães da Areia, do Jorge Amado, eu cito esses também, são livros que falam de infância, de jovens, de sonhos, de vida pulsante, de brincadeiras, embora também abordem tristezas, dores, os primeiros contatos com a morte, com o problema da solidão, da dor derivada da desigualdade social, como no caso de Capitães da Areia, e da dor pela perda numa idade em que a perda não é compreendida, nem tem como, em virtude da pouca vivência. Aliás, mesmo após viver muito, a gente nunca compreende o sentido da perda, mas nessa época, nessa faixa etária entre a saída da infância e a juventude, a adolescência, é muito mais difícil. O impacto é terrível. E esses livros também falam de perdas, como O Meu Pé de Laranja Lima, ou Os Meninos da Rua Paulo e Capitães da Areia. E segue a conversa citando também clássicos que fazem a cabeça, que atraem a atenção de todos nós ali, como o Stephen King, o Edgar Allan Poe, e são citados outros autores nessa linha, e outros autores brasileiros também são citados, como Milton Ratum. Alguém citou Dois Irmãos como um clássico. Esse livro já nasceu clássico, recente, contemporâneo, e alguém cita de repente entre o livro, o diálogo entre livros e literatura, alguém cita Dexter, que eu não conheço, mas dizem que é muito bom, faz um sucesso incrível entre um público aí diverso, principalmente os jovens. E conversamos sobre também a necessidade, a diferença que a leitura faz na nossa vida. Um dos estudantes, diz que a área dele é exatas, e ele entende que, sendo exatas, ele pergunta sobre a ligação do interesse deles na área de exatas com a leitura, e ele acha que, em princípio, pode haver uma desconexão, e eu mostro a ele que não, ao contrário. Ele está inclusive preparando um TCC, ele vai precisar escrever, ele vai
na profissão que ele escolher, ele vai fazer relatórios, vai fazer leitura de processos de experiência, de trabalho, de resultado, e a leitura de livros, de livros de literatura, livros de ficção, especialmente, e também ensaios, livros de história, em outras áreas, pode não, com certeza irá ajudá-lo a desenvolver a capacidade de verbalizar, de pensar criticamente os processos de trabalho, as atividades dele, e na hora de preencher um relatório, fazer uma descrição de processo de atividade, ele encontrará melhor forma, facilidade para escrever. E ao outro estudante, eu lembro que ele se questiona sobre se gosta de ler ou não. Ele vive também esses dilemas, essas dúvidas. E eu pergunto para ele eu digo para ele que mesmo quando a gente diz ou acha que não gosta de ler, a gente está lendo o tempo todo. E eu cito o exemplo de atravessar uma rua. Você olha para um lado e para o outro. Isso é leitura de mundos. Para que você tome uma decisão, nesse exemplo de atravessar uma rua, uma decisão acertada, correta e segura, nesse caso. Então, você faz leitura mesmo quando você imagina que não lê. E lê, claro, outras coisas também. Inclusive questões interiores, de afetos, do que eu quero, do que eu sonho, do que eu planejo. Veja que inconscientemente, mesmo involuntariamente, a gente conversa com outro eu. Isso é habitual. Isso também é leitura. Isso também é memória, desenvolvendo história, diálogo, ideia. Isso também é forma de leitura e de expressão que pode gerar um estado de emoção, de busca e levar a algum resultado que seja legal. Na medida em que você lê com frequência, esse resultado tende a ser melhor, a ser mais assertivo, porque a leitura também é como um treinamento que pode te habilitar cada vez mais a compreensão de coisas que estão ao seu redor ou no interior de você mesmo. A leitura capacita a gente a compreender quem somos e a definir o mundo ao redor e a estabelecer essa relação entre o que somos e o nosso mundo de uma forma que possamos extrair das coisas que estão ao nosso redor ferramentas que possam ser utilizadas a nosso favor. Isso acontece, por exemplo, na hora de procurar um emprego, na hora de fazer uma viagem, na hora de tomar uma decisão cotidiana. Você identifica o ponto que tem a ver com a decisão a ser tomada e precisa fazer uma radiografia desse ponto. O hábito que você tiver de leitura
vai facilitar essa equação. Vai te levar a um conhecimento melhor que pode te ampliar a chance de acertar. É por aí, foi tudo isso que a gente estava conversando na roda de conversa sobre literatura, sobre livros. E foi muito bom, foi divertido, foi interessante. Eu fiquei até surpreso ao saber que, na verdade a gente já sabe disso, mas ao constatar, quando a gente constata, é sempre uma surpresa, que Machado de Assis não é uma unanimidade. Justo Machado de Assis, que é o escritor que eu mais admiro, numa relação aí de grandes escritores, é o que eu mais gosto, é o que eu mais leio e releio, com certeza. Depois vem os outros, também grandes escritores, como o argentino Jorge Luis Borges, outros, Julio Cortázar. São escritores que eu leio e releio com frequência, mas me surpreendeu identificar que Machado de Assis não é unanimidade. Isso é surpreendente por um lado e também é legal por outro. Legal, por exemplo, porque traz um conforto quando a gente sabe, a gente que escreve, quando a gente sabe que, fulano, determinado leitor, não gostou do que você escreveu, ou faz restrições a um livro que você tem, não gostou disso, daquilo. Aí você também vê que, comparando essas críticas com elogios que você recebe, você não é unânime. Se Machado de Assis não é unânime, o que dirá nós, pobres escritores, aprendizes de literatura? O que dirá nós no sentido de querer almejar uma unanimidade que não existe em nenhuma atividade humana? Mas eu fiquei admirado. Enquanto isso, também gostei de saber que alguém leu aos 11 anos um livro como Senhora e gostou muito, José de Alencar. É um grande clássico brasileiro. Eu comecei a ler Machado de Assis aos 13 anos e já, de cara, adorei. Me envolveu de uma forma que eu não conseguia parar de ler e reler. Que eu lembre, Dom Casmurro, por exemplo, eu li 3 vezes na juventude, assim. Tanto aquela história me intrigou. A história e o estilo do Machado é uma coisa incrível. O Machado, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, por exemplo, ele antecipou Kafka. Falam aí do absurdo, e Kafka também é outro clássico incrível, mas o primeiro escritor a inventar, a criar um defunto narrador, ou um narrador defunto, recordando, escrevendo as memórias de quando existia. Quem criou essa riqueza literária, primeiro, foi Machado de Assis, brasileiro, carioca e universal. Então, é o que me inspirou nesta nova fala de domingo, esta conversa que eu achei muito legal. 6 pessoas em torno de uma mesa conversando sobre livros. E
Essa conversa vai se repetir na quinta-feira de cada mês. Então, mês que vem, maio, na quinta-feira, a partir das 14 horas, convido você a participar desta roda de conversa e quem sabe, em vez de 6 pessoas, tenhamos lá 8, 10, 12. Por que não? Tudo é processo. Esta foi a segunda edição. Mês passado tivemos 7 pessoas. A pretensão era aumentar esse número, mas tudo é processo. Com a divulgação, quem sabe consigamos atrair mais pessoas para essa conversa na Biblioteca Municipal de Sorocaba, toda última quinta-feira de cada mês. O objetivo é falar de livros, de literatura, e o protagonista dessa conversa é o leitor e a leitora. São vocês. Então, compareçam lá. Contamos com vocês. Muito obrigado.